A realidade é uma ilusão. Você sabia que a manifestação também se torna ilusão? Eu sei que isso parece meio que contra o que muitos de nós falam, mas no decorrer deste vídeo você vai entender toda essa ilusão. O que eu quero dizer sobre isto? Você vai entender a profundeza desta realidade. Você vai entender a profundeza deste conhecimento. A manifestação que nós sabemos é que nós afetamos as coisas. As pessoas costumam dizer que nós, para manifestarmos, nós precisamos visualizar, nós precisamos sentir, nós precisamos configurar os nossos pensamentos, nós precisamos estar convictos e todos esses termos. Mas existe a essência de tudo isto. Toda essa realidade que nós estamos a ver, ele não é exatamente a realidade. É como se fosse uma aglomeração daquilo que várias pessoas estão vendo, daquilo que várias pessoas estão a pensar, daquilo que várias pessoas estão a sentir. Então, tudo aquilo está compondo esta realidade que nós estamos a ver. Quer dizer que é uma integração de vários pensamentos. E às vezes esses pensamentos dessas pessoas, eles estão inconscientes, eles estão aleatórios, porque eles ainda não governam a si mesmos, ainda não governam os seus próprios pensamentos, ainda estão em crenças limitantes, estão naquela noção muito limitada que nós temos. E então a gente também fica às vezes dentro desse mesmo ciclo, de um mesmo pensamento. Então, esta realidade onde existe uma integração de vários pensamentos de outras pessoas que às vezes estão no modo aleatório, neste mundo físico, essa realidade é o que nós chamamos de mundo. Na versão cristã, isso é levado como o mundo. O mundo. Não estamos presos no mundo. Não estamos conformados com o mundo. Tudo isso tem algum significado. Então, porque o mundo, ele carrega uma estrutura densa de vários pensamentos aleatórios, onde as pessoas estão inconscientes daquilo que estão a fazer, daquilo que estão a pensar. Eles não autodominam, não dominam seus próprios pensamentos, a sua energia, e tudo isso está criando uma estrutura densa de algo aleatório, onde várias pessoas estão a viver a mesma coisa. Então, como é que a pessoa faz para sair dessa? Para sair dessa, é necessário que a pessoa tenha aquela coragem de conhecer a si mesma. Deve conhecer a si mesmo. Quando você conhece a você mesmo, neste momento você começa a romper, a quebrar aquilo que várias pessoas pensam. Neste momento, esses pensamentos que formam a realidade, quando você conhece a você mesmo, quando você começa a conhecer a você mesmo, você começa a quebrar. É como se você coloca um muro, onde as coisas não vão se atravessar facilmente. Mas é simplesmente quando você permitir com que aquilo venha atravessar a sua parede, o seu escudo. Isto é um processo de autoconhecimento. Porque quando você está autoconhecendo a você, é quando você já está tomando a consciência, você está recuperando aquilo que você perdeu, aquela consciência das coisas, você está pegando a sua energia e está começando a governar. Governar sobre a sua realidade, sobre a sua vida. Só que toda essa realidade, ele se torna ilusão, em um sentido de isto ser afetado por causa do pensamento de outras pessoas, porque o pensamento de outras pessoas, ele está constituído do conhecimento que essas pessoas têm. Qual que é o conhecimento que essas outras pessoas têm? São pensamentos primordiais. É como se fosse a infância dessas pessoas embasou o conhecimento neles, embasou uma estrutura de crença, embasou uma estrutura de enxergar a vida. Então, quando essas pessoas estão a viver a mesma coisa, estão vivendo essa mesma estrutura de conhecimento deles, quando as pessoas não conhecem a si mesmas, eles recebem, eles aceitam toda essa estrutura e acham que isso é a realidade. Então, o que está por detrás daquilo que as outras pessoas pensam? Ou seja, o que está antes do conhecimento dessas pessoas? É esta a essência, é esta a pura, a verdadeira realidade. Então, tudo que nós estamos a ver, na verdade, não é real, ele não é presente. Então, nós temos a divisão, então, nós temos o tempo. Aqui no tempo, nós temos o passado, temos o presente, nós temos o futuro. Então,
o tempo e a expressão da consciência. É como se fosse que ele é o caminho pela qual a consciência percorre. Então, é como se fosse desse jeito. A consciência está aqui. Só que para essa consciência, ele caminhar, ele percorrer, ele estar na realidade, ele precisa de um caminho. Então, este caminho é o tempo. A consciência. Este caminho é o tempo. O tempo é o caminho da consciência. É como se fosse que essa realidade toda é uma dimensão. Nós chamamos de dimensão 3, não é? A dimensão 3 é uma dimensão mais limitada. Então, aqui se encontra o tempo linear. O tempo linear é o tempo limitado. Você já sabe, tem um vídeo onde eu explico sobre o tempo, essas três dimensões do tempo. Então, essa estrutura do caminho em que a consciência passa, ele forma, é como se fosse que a realidade, nós temos o espaço. Quando se trata da matéria, se trata do espaço. Só pode existir a matéria quando existe o espaço. Então, o espaço é um princípio da matéria. Percebe? Como assim o espaço é o princípio da matéria? É como se fosse que isso pode estar aqui quando existe o espaço. Temos o espaço, tudo isso é o espaço. Então, o que vai estar dentro dele é a matéria. Agora, se não houvesse esse espaço, como é que haveria? Como é que isso estaria aqui? Você percebe que não faz sentido, não teria como ele não estar aqui. Imediatamente ele já estaria em uma outra dimensão. Então, o espaço, ele dá um princípio da matéria. Isso também é uma das versões de nós entendemos sobre a liberdade. A liberdade é uma das formas de nós não nos prendermos à matéria. Quer dizer que, para que a gente tenha a matéria, a gente precisa estar livre dela. É por isso que se fala sobre o soltar. Para que as coisas venham acontecer na nossa vida, a gente precisa soltar. Porque quando a gente soltar, as coisas vão acontecer. Mas quando você se prende, as coisas não vão acontecer. Porque soltar é uma expressão de liberdade. Você não deve se prender na matéria. Você deve deixar com que as coisas aconteçam. Porque o espaço é onde se tem a matéria. Você percebe? Então, isso é uma das formas de nós entendermos sobre a realidade. Então, esta realidade, quando se trata do espaço, se trata do ambiente. O ambiente, tudo isso é um ambiente. Lugares onde você vai, você encontra um ambiente. Este ambiente é como se fosse que... Como assim ambiente? Ambiente, ele é criado através de um contexto. O contexto, quando você vai em um lugar, qual é o contexto que você encontra lá? Ou as pessoas estão ouvindo a música, ou as pessoas estão em festas, ou as pessoas estão... Qualquer coisa que estejam a fazer. Então, aquele foi o ambiente que foi criado lá, naquele espaço. Então, depois de tempo se encontra o espaço. Agora, a consciência, ele percorre no tempo, mas o tempo, ele cria o espaço. Então, essa estrutura é como se fosse que a consciência é o termo primordial, mas existe algo que está antes da consciência. Essa estrutura da consciência que anda no tempo, que forma o espaço, que se encontra no espaço, é a criação. É como se fosse o caminho. Nós temos a consciência, nós temos o tempo e nós temos o espaço. Percebe? Então ele sai daqui, vem aqui e vem aqui. Então a consciência, ele caminha no tempo e o tempo, ele forma o espaço. Essa forma de ambiente, esta forma, quando eu já falava sobre o contexto em que você encontra é um ambiente, é uma forma de você entender o que a comunidade já pensa, o que as pessoas estão fazendo neste lugar. Então, aquele foi o pensamento que as pessoas formaram. Então, este pensamento que eles formaram é por causa da consciência. Qual é a consciência em que eles colocaram naquilo? O que eles estão percebendo naquele local? Então, é a consciência. Agora, o tempo é que foi criando no pensamento. O que as pessoas estão pensando neste momento, naquele ambiente? Eles estão continuando a pensar naquilo. Porque o tempo é o processo. O tempo é a continuação das coisas. Então, é o que as pessoas estão fazendo naquele local. É o que as pessoas estão continuando a fazer. Então, eles formaram a consciência específica.
formaram o tempo e o espaço é o ambiente. Aquele ambiente de o que as pessoas estão a fazer. Então, por que eu estou mencionando sobre isto neste vídeo, neste tema? É porque eu estou falando sobre o tempo. Você vai perceber. Então, esta realidade, ele foi formada pelos pensamentos das pessoas. As pessoas estão pensando de uma forma aleatória. E então, tudo isso está constituindo a nossa realidade. Quando você desperta, você sai desta multidão, daquilo que as outras pessoas estão a pensar. Então, você começa a criar a sua realidade. Você começa a criar os seus próprios pensamentos, as coisas que você vive, os lugares onde você está. É por isso que você, certas vezes, não consegue se sentir que você se encaixa em certos lugares. Algumas pessoas parecem que já não faz muito sentido você estar com essas pessoas. Isso porque você já criou a sua consciência. Você já criou o seu tempo. O que você vai colocar no tempo? Então, a consciência ele fica no tempo. O tempo ele forma o ambiente, o espaço, o lugar onde você está, a sua frequência, o lugar onde você estará mais a viver, percebe? Então, a nossa realidade, essa forma de consciência, ele vem aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos no espaço. Dentro de nós existe a consciência do tempo. Tem essa divisão. Percebe? Nós temos isso. O que a gente colocou no tempo? O que a gente está a pensar? O que as outras pessoas estão a pensar? Tudo que nós temos na realidade é a consciência das outras pessoas. É a consciência de várias outras pessoas. Então tudo isso ele criou todo esse termo. Só que a gente às vezes acha que isso é verdade. A gente acha que isso é como se fosse algo fixo, que não pode ser mudado. A gente se prende nele e a gente se condiciona nele. A gente se limita nisso. Mas a gente simplesmente deve perceber que nós estamos ali, nós podemos mudar as coisas, nós podemos afetar a nossa realidade e não aquilo que as outras pessoas estão a falar, aquilo que as outras pessoas estão a pensar, aquilo que as outras pessoas estão a viver. Então a gente começa a tomar o controle. A gente vai perceber que esta realidade ele foi formada pela consciência de outras pessoas. Então essa realidade é como se fosse o passado, tudo que nós estamos a ver, como eu já falava, o conhecimento que as outras pessoas têm, o embasamento das outras pessoas, aquela consciência que as outras pessoas têm, é que está formando a realidade. Quer dizer que tem a ver com o conhecimento que eles têm. Talvez o conhecimento que eles têm é limitado. Você não precisa se limitar naquilo que as outras pessoas conhecem. Você precisa transcender o conhecimento que as outras pessoas têm. Você percebe que existe algo mais além, mas você estava dentro de um ciclo. Você percebe que te prendia, mas você consegue perceber que existe algo além, existe algo que não se prende, percebe? Então, essa forma de não se prender no conhecimento das outras pessoas, isso faz nos entender que esta realidade, este ambiente, ele não é verdade. Porque tudo isso é o passado. O conhecimento quer dizer o armazenamento, quer dizer as experiências de outras pessoas. Então, as experiências, elas se encontram no passado. Então, o passado, ali nós encontramos experiências. As experiências de outras pessoas, é o conhecimento que eles têm, é a crença que eles têm, tudo isso, eles estão formando a realidade. Percebe? Então, essa é uma das formas de você entender sobre a realidade. É algo do passado, ele não está no presente, ele não é o presente. Tudo isso simplesmente são reflexos do passado. Então, essa estrutura, o conhecimento que as outras pessoas têm, é que dá uma percepção sobre a realidade. Agora, como é que você vai enxergar isso? Como é que você vai lidar com esse termo? Você percebe que, como eu já falava, a realidade que nós estamos a ver são experiências de várias outras pessoas. Então, nós estamos vendo um passado. Quer dizer que esta realidade, ele não é real, ele é o passado. Percebe? O passado de várias outras pessoas nós estamos a ver na realidade. São experiências de outras pessoas. Mas, onde é que fica o presente? Se este não é o presente, onde é que está o presente? O presente, ele não está no tempo. O presente é você estar no aqui e no agora.
Em qual sentido? No sentido de você voltar, você sair do tempo, e você ter a consciência. Você volta aqui. Quando você volta aqui, você já não deixa com que as experiências de outras pessoas te afetem, mas você cria a sua própria constância, a sua própria continuação, o seu próprio tempo. Então você vai criando a sua realidade. Você está no aqui e no agora. E este tempo ele vai criar o seu ambiente. Imediatamente isso vai ser a sua realidade, aquilo que você quer. O lugar onde você está, você vai afetar as coisas, você vai manifestar a vida que você quer, as coisas que você quer, as coisas que você deseja. Isto é porque você é que está afetando o tempo. Em vez de você deixar com que as outras pessoas afetem o tempo com o conhecimento que eles têm, o passado que eles têm, você cria, você influencia o tempo, porque toda essa realidade é tempo. Tudo isso são tempo e espaço. Então, o que vai influenciar toda essa realidade é o que você vai colocar no tempo. O que você vai colocar no tempo? O que você vai colocar? Qual é o conhecimento que você vai colocar no tempo? Você vai colocar, eu sou isso. Eu sou o amor. Eu sou pleno. Eu sou o que eu quero. Eu tenho tudo o que eu quero. Você coloca. Quando você permanece nisso, você está formando o tempo. Você está colocando as coisas no caminho do tempo. Então, imediatamente, isso afeta o espaço, vai afetar a sua vida, a sua realidade. Então, a manifestação que nós temos é uma ilusão, porque você está mudando o passado, você está configurando o passado. Mas então, quando se trata desse tempo, qual é o sentido de eu dizer sobre a manifestação ser ilusão? É que nós temos isso. Isso aqui é o tempo. Mas então existe algo que está antes do tempo. Percebe? O que você vai colocar aqui? Ele vai estar no tempo. O que está antes do tempo? É o presente. O presente ele não está no tempo. Porque o tempo ele não existe. Então, esse termo de nós manifestarmos, manipularmos, usarmos as leis do universo, na verdade, nós estamos tirando a força daqui e estamos a tentar colocar aqui. Então, muitos de nós chamam isso de lei de atração, colocar várias coisas, várias técnicas e tudo isso. Na verdade, nós estamos usando coisas artificiais. Nós não estamos colocando a essência. Nós simplesmente estamos tirando uma proporção. Estamos querendo afetar a realidade. Porque aqui, nessa dimensão, simplesmente existe o fluxo. Aqui simplesmente existe o fluxo. É o aqui e agora. Mas aqui é onde nós vamos tentar manipular o tempo para afetar a manifestação. Tudo aquilo que a gente quer manifestar é porque nós estamos tentando colocar alguma coisa no tempo. Nós estamos querendo configurar o tempo. Então, o tempo ele está constituído pelo passado, futuro, o presente, esta realidade que nós temos. E você não pode mudar a realidade sem que você toque em todos eles. Você não pode mudar só o presente, você deve mudar o futuro, você deve mudar o passado, e então eles vão formar esta presença. Então, o que vai estar neste tempo é um tipo de consciência. O que? A plenitude. O que você quer? Ele surge primeiramente no futuro. Então, nós temos aqui o futuro, nós temos o presente, nós temos o passado. Ele começa aqui, a consciência ele começa aqui, depois ele vem aqui, depois é que ele vem aqui. Mas ainda não vou falar muito sobre esse esquema aqui, mas se você quiser, deixa ali no comentário. Tá? Essa forma de, por que isso começa aqui? É um tipo de consciência, a consciência ele começa aqui no final. Uma história para ser bem contada, ele precisa começar do fim. O fim é que forma o princípio. Então, essa é uma lei, é um princípio de criação. Então, ele começa aqui e depois ele vem aqui, depois ele vem aqui. Então, a gente vai afetar isso através de um tipo de consciência. Um tipo de consciência que a gente vai ativar, um tipo de percepção. Ou a gente vai ter a percepção do fluxo em que nós estamos exatamente no aqui e no agora, nós temos tudo que a gente quer, nós estamos com a realidade. Então as coisas vão acontecer de uma forma instantânea.
E a partir dali, às vezes, as coisas acontecem de forma instantânea, as coisas que a gente pensou e de repente a gente já vê em um lugar. De repente a gente já se depara com certas pessoas. Tudo isso são instantâneos, isso está acontecendo de uma forma instantânea, porque nós tiramos uma porção desta consciência, nós colocamos aqui, nós ativamos e colocamos aqui, nós afetamos o tempo, nós afetamos o espaço. Então, toda essa realidade, todo esse termo de manifestação, é como se fossem artifícios que a gente está usando, formas artificiais para a gente manipular. Mas a verdadeira manifestação é como se fosse que não existe, não há necessidade de nós querermos manifestar. Então, isso nos leva na dimensão do ser. A dimensão do ser é onde existe o fluxo, é onde ele é a verdadeira realidade. Esta é a realidade. A realidade é o ser, simplesmente isto. Então, quando você começa a entender sobre isso, você começa a perceber sobre a realidade. Tudo isso que nós estamos a viver, esta realidade, é pensamento de várias outras pessoas, é conhecimento de várias outras pessoas, é a base que eles têm, é aquilo que eles sabem, mas você também precisa configurar a sua realidade, aquilo que você deseja, o que é que você quer. Essa é uma das formas de você sair da ilusão da realidade. Tudo que nós estamos a ver é reflexo de várias outras pessoas. Então, nós estamos vendo o passado, nós não estamos vendo o presente, porque o verdadeiro presente, ele se encontra aqui. Ele não está no tempo, é simplesmente um fluxo. É o único caminho, é uma integração entre todas as coisas. Então, quer dizer que tudo que nós estamos a ver nesta realidade é o passado. Então, a ilusão, ele começa aqui. Quer dizer que a verdade é esta. Mas só que o conhecimento de várias outras pessoas distorce esta verdade. Então, ele cria o céu, a sua ilusão. A gente simplesmente enxerga isso. Toda essa realidade física que nós temos. Então, isso é uma das formas de você entender a ilusão da realidade. A realidade verdadeira é o aqui e o agora, é o fluxo. Mas nós passamos a distorcer esta realidade através dos nossos conhecimentos limitados, através das nossas crenças limitadas. E quando você aceita isso, você também se coloca dentro desta ilusão. Mas quando você passa a conhecer quem você é, conhecer a sua essência divina, o seu estado interior, a partir dali você começa a sair desta ilusão, você começa a afetar a realidade. Você começa a estruturar a sua realidade, os seus desejos se tornam tudo único. Isso se torna a sua realidade. Então, isso é uma das formas de você lidar com a ilusão da realidade. Transcender este tempo, transcender o conhecimento das outras pessoas, transcender a multidão, transcender a massa, e você conhecer quem você é, conhecer a sua identidade, conhecer a sua verdade, a sua essência interior. E é isso que vai mudar a sua vida, isso que vai melhorar a sua vida. Então, se você gostou deste vídeo, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário e se você é novo aqui, faça a sua inscrição para não perder os próximos vídeos que eu vou estar disponibilizando por aqui. Então, nos encontramos em próximo vídeo.